fortalece a nossa economia com mais arrecadação e novos empregos. Valorize a nossa cidade. Esta é uma mensagem da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campos. ASIC, trabalhando pelo desenvolvimento do nosso município. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Bom, agora são 8h49, já voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3 aí no seu rádio, pelo Face, pelo YouTube, Instagram. Este programa fica todo ele disponível lá. Aliás, são 6 anos e meio já de programa Folha no Ar, de Rádio Folha, com todo esse conteúdo arquivado lá nas nossas redes sociais e também em podcast, tanto vídeo quanto áudio, né, e áudio e vídeo no YouTube, no Face, enfim, onde você quiser acessar. Voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Faz 25 graus agora no centro de Campos, hoje vai fazer calor, hein? 31 graus aqui para Campos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Começando com o professor Milton Hertal, engenheiro agrônomo e professor do IFE Guarulhos. Falamos aqui já sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, sobre a ocupação irregular de Lagoa de Cima. Tem agora um outro perrengue aqui. Rapaz, esse é grande, hein? PL da devastação, que é o PL da regulamentação ambiental, proposto inclusive pelo Zita, é um deputado de São Paulo, do PT. Vamos falar sobre isso, são 8h50, mas, cara, tem várias mensagens aqui para você, professor, também no pessoal aqui no particular, que é o seguinte, vamos lá, vamos começar aqui.
Gilmar, coordenador de engenharia do IFE, está aqui, ó. Está sendo ótima entrevista com o Milton, sucesso, bom dia. Valeu, Gilmar, abraço, garoto. Professor Gilmar também. Tamo junto hoje à tarde. É hoje lá, né, o evento, Isso. Que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, hoje, com palestra Como Controlar os Mosquitos Naturalmente, com Richard Ian Samuels. Olha que legal, cara. Para esse controle aí natural de mosquitos. Vamos fazer uma entrevista com ele também qualquer hora, convidar ele depois aí. Faz essa ponte aí pra gente. Uma mesa redonda, isso às 14h, tá, gente? Uma mesa redonda às 3h com o projeto Zara, projeto Capivara, que nós já falamos aqui, que é sensacional. Lignum Ambiental Júnior, é isso mesmo? Isso. E Reserva Caruara. Reserva Caruara também é outro ponto positivo, não é? Sim, sim. Vamos falar mais sobre esse evento, gente? Todo mundo aí convidado pode participar. Chegou no IFE lá, só se identificar devidamente para poder acessar o local do evento. A gente vai gerar certificado a participação, sabe, Cláudio? Legal. Aí tem um link que eu mandei para você, que ali naquele link as pessoas podem se inscrever no evento para poder ter o certificado direitinho da participação. Deixa eu achar o link aqui e coloco lá no Face, então. Eita, peraí. Deixa eu sair aqui do WhatsApp. Tem várias mensagens aqui para você, inclusive o Renato Siqueira também está pedindo aqui. Renato Siqueira foi presidente do IMTT em Campos, no governo Rafael Diniz. Bom dia, o entrevistado não respondeu objetivamente qual a faixa marginal de proteção da Lagoa de Cima. Qual é? Essa questão de rios, lagoas, né, nascente, né, ela é regulamentada pelo novo Código Florestal Brasileiro de 2012. Né? Então, lá nesse novo Código Florestal, ele define quanto que a gente deve deixar de margem de mata ciliar ao redor desses corpos hídricos. Né? Então, isso vai também de acordo com o tamanho do corpo hídrico. Né? A Lagoa de Cima, não vou saber o tamanho exato da Lagoa de Cima, mas acredito que ela tenha mais do que 20 hectares, né? Se eu não me engano, são 20 e poucos hectares a Lagoa de Cima. Então, isso dá uma margem dessa mata ciliar que eu não vou saber te dizer de cabeça aqui, né? Mas certamente é uma mata ciliar maior do que 100 metros. Né? O Rio Paraíba, por ter nos trechos onde ele tem mais de 100, onde ele tem 200 metros, aqui no Baixo Paraíba do Sul, muitos trechos são maiores que 200 metros, e isso implicaria que a gente deveria ter 200 metros de margem ciliar. Mas deve-se levar em consideração também que lá é uma APA, então eu não sei se a APA Lagoa de Cima ela vai ter regras próprias para esse distanciamento da Lagoa de Cima, tá? Mas isso é em função do tamanho do corpo hídrico, tá? E é regulamentado pelo Código Florestal de 2012. Cara, eu fiz uma entrevista recente com o comandante da Defesa Civil. E assim, só para você ter uma ideia, esse tal de assunto de meio ambiente é aquilo que a gente falou, você fica aqui a manhã toda e não fala tudo. Aquelas árvores que nasceram às margens do Rio Paraíba, que estreitou o seu leito com o passar dos anos, elas podem estar comprometendo... Obrigado, Beto. Comprometendo o dique, que mantém a cidade salva aqui, a salvo das cheias. Tem algum estudo da sua parte, lá de vocês, alguma atenção voltada para isso? Tá nem na pauta isso aqui, isso veio do nada, que eu lembrei disso. Então, por exemplo, você tem uma retenção de uma represa. Você faz uma represa e você faz um dique para poder reter água na sua propriedade. O ideal é que esse dique não tenha nenhuma árvore, porque a árvore, o sistema radicular vai começar a se desenvolver e vai comprometer a integridade desse dique. Sabe? Então, o ideal, por exemplo, corte de barranco nas margens da BR-101. Normalmente você não deixa a árvore crescer, porque se você deixa a árvore crescer naquele local, a árvore, à medida que ela vai crescendo e vai criando biomassa, vai acumulando carbono, né? Bate um vento forte, um dia de uma tempestade, alguma coisa, derruba aquela árvore. E aí a movimentação de solo acaba sendo muito maior. O próprio desenvolvimento das raízes vai minando, né? E vai favorecendo para que a água mine aquilo ali. Então, assim, se é um dique, para ele ter o papel realmente de dique, o ideal é que a gente não tenha desenvolvimento de árvore no dique, tá?
Isso compromete a estrutura do dique. Perfeito, perfeito. O pessoal do Pascotto, que é o diretor secretário de Defesa Civil, está alerta aí com relação a isso. Que eu fiz um vídeo lá para o canal também, para o meu canal, com relação às árvores de campos. E dá outra pancada também. A Enel corta as árvores do jeito que ela quer cortar, só para passar o fio dela e vamos que vamos. E as árvores ficam assim, de banda, de lado, em veio, destrói as árvores todas. Aí é uma outra questão, a questão da arborização urbana. Aí entra dentro desse tópico, que também a gente tem muito problema na cidade. Árvore plantada em local errado, gente plantando árvore em local onde não deveria plantar. Ih, rapaz, espécie de árvore que não deveria. Exato, árvore exótica. Ali na Felipe Web, eu passo ali, tá bonito até, tem banana, tem laranja, tem none, que não serve para nada, aquela praga daquele none. Aliás, os médicos contraindicam aquilo, né? Que não isso. Sei. Surgiu uma planta asiática, né? O bicho fede que e os caras tomando chá daquilo e tem gente intoxicada com aquilo. Doideira. Outra discussão também. Vamos lá, só para a gente voltar aqui, se tem mais alguma mensagem. Outra mensagem bacana aqui, o Wilson Fotógrafo. Wilson é outro campeão, parceirão também, sou muito fã dele. Bom dia, Cláudio, meus parabéns pela programação. Só para acrescentar, veja a situação da Lagoa do Vigário em termos de esgoto. Não, aí tem mais muito lagoa pior. Ali, não? Não, ali, nossa. Coitado da Lagoa do Vigário. Já pesquei na Lagoa do Vigário, mas há muitos anos atrás. Eu estava lendo sobre o passado da Lagoa do Vigário, era comparado, né, ao Rio de Janeiro, como se fosse a Lagoa Rodrigo de Freitas e tal. Lindo, Você imagina? Linda, ainda é linda. Né? Ainda é, né? Ainda é linda. As aves que ficam ali naquelas gigogas que crescem ali, né? Mas a própria gigoga está indicando ali que está completamente eutrofizada. Que é por conta do esgoto. E aí vem o sol, aquilo cresce, que é uma beleza. Foi a Rosinha que começou a fazer uma espécie de urbanização. Foi. Urbanização ali de parte da lagoa. Um pórtico. Urbanizou ali a orla e tal. Ficou bacana. A orla, isso que eu queria lembrar. Ficou bonito na época. E já pensou? Tipo Lagoa Rodrigo de Freitas, nela em volta toda. Bem lembrado. Lindo. E a lagoa aqui no centro da cidade. Obrigado, Wilson, pela participação aqui. Bom, vamos lá. Para a gente fechar, e aí, isso assim, é aquilo que a gente está falando desde o começo aqui, é tema muito longo. PL 2159, que é o projeto de lei de 2021 do deputado federal Luciano Zica, do PT de São Paulo. Já passou pelo Senado, aprovação da maioria lá dos senadores, e é um projeto tão polêmico que tem, inclusive, gerado... Já ganhou um apelido, né? Como a gente faz com tudo aqui no Brasil, é PL da devastação. Ou seja, para uns ele regulamenta, desburocratiza algumas formas de exploração que tem que acontecer, que pode acontecer, mas por outro lado tem gente encarando como se fosse de fato passar a boiada, como prometia aquele ministro lá que hoje é deputado federal, Salles, né? Salles. Isso, Ricardo Salles, né? Isso, exato. Na época ele era ministro do meio ambiente de Bolsonaro, e ele falava aquilo, vamos passar a boiada, e era exatamente essa questão. Como que você analisa pelo menos alguns pontos desse projeto e o que isso pode de fato interferir no nosso meio ambiente para pior? Cláudio, eu inicio essa conversa, né, essa discussão, fazendo uma pergunta para você. Imagina você ter um carro, né? Acredito que você deve ter seu carro. O que você prefere? Você prefere ter o seu carro, você prevenir um problema no seu carro, ou você deixa o problema acontecer, o troço enguiça com você lá na 28 de março, aquela confusão toda? O que é melhor? É melhor a gente prevenir, né? Concorda comigo? Sim, se a gente puder prevenir os problemas, é o jeito certo da gente agir com as coisas, né?
E a lei do licenciamento ambiental é justamente uma lei de prevenção de problemas. Opa! Como é que é? Você vai construir uma hidrelétrica aqui nesse rio? Então, peraí, vamos ver o que pode acontecer com a construção dessa hidrelétrica para a gente não ter problemas lá na frente. Opa, como é que é? Você vai construir um porto aqui em São João da Barra? Peraí, vamos fazer um estudo então desse local para a gente tentar entender o que vai acontecer se você construir o porto e vamos prevenir problemas, vamos evitar que os problemas aconteçam e você tenha a sua atividade normalmente. Então, a lei do licenciamento ambiental no Brasil é uma lei de prevenir problemas. Tanto é que ela é feita em etapas, né? Você tem lá a questão da licença prévia, depois a licença de instalação, depois a licença de operação. Então, ela funciona em etapas. E é importante frisar que o órgão regulamentador disso, que é o IBAMA, né? Aliás, o órgão que fiscaliza isso e dá as autorizações, que é o IBAMA, quem regulamenta é o CONAMA, né? Ele faz isso cumprindo os prazos. Então existem os prazos para isso e o IBAMA faz isso cumprindo normalmente os prazos, né? Então a gente tem um histórico aí do IBAMA cumprindo prazos. Agora, existem algumas obras que realmente o IBAMA, lá por um motivo A, B ou C, realmente devido à complexidade do projeto, ele acabou não cumprindo a obra. Talvez esse seja um dos questionamentos, né? Ah, não, os prazos são muito longos, etc., né? Então, assim, só para deixar bem claro, a lei do licenciamento ambiental ela é uma lei para prevenir problemas, sabe? E o que está se fazendo nesse projeto de lei, né, proposto lá em 2021, foi para o Senado agora, a gente já debateu aquela questão da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, indo lá e sendo, né, desrespeitada no Senado. O que a gente vê agora é que realmente, né, então, assim, seria para projetos que tenham um impacto baixo ou médio, esses projetos, na verdade, você não ter mais a necessidade de protocolar e seguir os trâmites normais dessa lei do licenciamento ambiental. Então, na verdade, isso flexibiliza muito, porque vamos imaginar que queira se abrir uma nova área do Cerrado para plantar soja, né? E aí, né, hoje você precisa desse trâmite sendo feito normalmente. E o principal ponto dessa legislação do licenciamento ambiental é que você precisa de um estudo técnico. Esse estudo técnico é que vai te apontar as espécies que ocorrem ali, vai falar uma questão da vida, vai falar da questão do solo, vai trabalhar a questão das comunidades e de quem mora naquele local, a questão histórica, se tem um sítio arqueológico, se ali tem ossadas de dinossauro, por exemplo, se é um local de sambaquis, etc., né? Então, esse estudo técnico, ele pega todas essas vertentes, né? Social, ambiental, essa questão histórica do uso da área, a questão hídrica. Será que aqui tem um manancial hídrico? Será que aqui tem nascentes? Será que aqui é um local de reprodução de uma espécie de ave migratória e ela depende de pousar nesse local para poder fazer essa parada e sem essa parada essa população ficaria vulnerável? Então o estudo técnico ele te aponta essas questões, né? As vulnerabilidades que aquele local tem e vai apontar soluções, não vai chegar e vai dar uma negativa. Falou, olha, tudo bem, o estudo técnico mostrou isso e você tem, então, essa alternativa para aqui, aquela alternativa para ali, né? Por exemplo, a partir de um estudo técnico como esse, Cláudio, eu tive a oportunidade de olhar né, eu li o EIA-RIMA do mineroduto. O mineroduto ele fala lá nesse estudo técnico o seguinte, falou, olha, tudo bem, eu quero transportar uma certa quantidade de minério de ferro lá de Conceição do Mato Dentro para o Porto do Açu. Isso são 600 quilômetros. E ele lá no estudo técnico ele dava as opções. Eu posso transportar isso de trem. Vão ser necessários uma ferrovia assim, assim assado, tantos trens por dia, etc. Posso fazer isso também de caminhão. Se eu não me engano, acho que eu tenho esse número na minha cabeça. Seriam 4.000 caminhões por dia para transportar a quantidade de minério de ferro que o mineroduto transporta. Então, esse estudo técnico embasou, não, a melhor opção é realmente a construção de um mineroduto, porque ele vai ficar mais econômico, impacta menos o meio ambiente, as emissões de gases do efeito estufa é menor em relação às outras alternativas que nós temos. Então, o estudo técnico embasa e a gente fica sabendo, não, os elementos são esses. O que a gente faz com esses elementos na mão? Social, ambiental, solo, etc., né?
e aí a gente toma-se a decisão para o que fazer com aquela determinada atividade. O que está querendo se fazer com a nova projeto de lei é que empreendimentos de baixo risco ambiental e médio risco ambiental, você não precisa de fazer mais nada. Então, se faz você declara. Pode ser autodeclaratório. Entre outras coisas, né? Isso. E aí você pode ser negligente nesse rapaz, eu vi um sítio arqueológico ali, mas eu vou ficar quietinho. Eu conversei aqui com o professor Frank Pavan. Meu amigo, um abraço, Frank. E ele é defensor de parte, sim, dessa desburocratização. Eu até entendo. Ele é advogado, também PhD em ambientalismo. O cara é fera também. Mas, assim, é claro que ele não concorda com tudo, ele deixou claro isso aqui na entrevista, mas ele diz que muita coisa vai desburocratizar, que já acontece e vamos que vamos. Porém, assim, essa do autodeclaratório, eu também falei, você concorda? Ele falou, Cláudio, vai ser uma autodeclaração, mas vai haver fiscalização. Aí a gente cai naquele problema da falta de fiscalização. Mas aí, independente de se é autodeclaratório ou não... A fiscalização depende desse estudo técnico. Por quê? Como é que você vai fiscalizar se tem um sítio arqueológico? O troço está lá dentro da terra. Entendeu? E o estudo técnico vai apontar essas coisas. O estudo prevê, quer dizer, o estudo prévio, que aí sim, não é só chegar lá, estou explorando aqui estou fazendo aqui uma coisa aqui dentro de casa aqui no meu quintal. Não é assim, né? Aí assim, Cláudio, se a gente tivesse um Brasil todo a ser desbravado, eu acho que isso não seria problema, não. O problema é que os nossos biomas, eles estão no limite. Né? Então isso já está muito bem documentado. A gente não sabe qual é o ponto de inflexão da Amazônia do Cerrado da Caatinga. A Mata Atlântica, certamente, a gente já devastou ela há muitos anos. Então, vamos dizer assim, é o que nós temos hoje. Né? Assim, a gente já ultrapassou provavelmente esse limite. Né? Para algum ser vivo aí já foi comprometido na Mata Atlântica. Mas, assim, como a gente já tem os biomas muito degradados, eu vejo, sim, como retrocesso por conta disso, sabe? Porque, na verdade, a gente já avançou demais. E, assim, eu fico pensando, por que, em vez disso, que é contraditório em relação ao que o Brasil assinou, zerar desmatamento para 2030, por isso que, né, reforçando o que a gente falou no início do programa, a gente tem um compromisso nas COPs de zerar desmatamento. Por que não a gente entrar lá, fortalecer o trabalho da Embrapa, por exemplo, e vamos melhorar a produtividade das culturas em vez de expandir para novas áreas? Ou podemos até expandir, mas com as regras que nós temos hoje, né? Porque a coisa já avançou demais. Então por que a gente não melhora a produtividade das lavouras, incentivo para insumos agrícolas, fazer uma agricultura mais responsável, né, de manutenção de carbono no solo, de baixo carbono, uso menos intensivo de máquinas, né? Então, acho que a gente tem alternativas para isso, sabe, Cláudio? E a gente poderia, na verdade, estar apontando para essas alternativas em vez de flexibilizar regras que vão deixar o nosso ambiente natural vulnerável, mais vulnerável do que já está, né? A gente já apontou uma série de deficiências aqui hoje a nível local, né? Mas biodiversidade na Caatinga. A Caatinga é um bioma extremamente vulnerável a essas ameaças de biodiversidade, assim como é o Cerrado, né? Então, para que flexibilizar se as metas de curto prazo, né, são para justamente contrárias a isso? Aliás, Henrique, esse bioma aí que você cita, do Cerrado e da Caatinga, são quase que exclusivos do Brasil no planeta, né? A Caatinga só tem no Brasil. Então, assim, são riquezas incomparáveis porque não tem em outro país. Quer dizer, deveria olhar realmente, como você disse, com mais carinho. Aqui, como você falou, da Lagoa de Cima, e de fato uma necessidade da nossa Secretaria Municipal, Estadual de Meio Ambiente, tudo que puder de órgão aí, se unir para tentar conter aí essa ocupação irregular. Tem o Hélio Anomal, que é também da SEDAI Campos, tá aqui, falando sobre, mandou várias mensagens, ótima entrevista. Falou, meu filho, o máximo, o meu melhor dom aqui é escolher bons convidados, o resto, deixar ele falar aqui é mole.
E o Milton é um excelente convidado, excelente amigo, grande prestador aqui de serviço para o nosso Folha no Ar. Verdade é essa. Sem água não há vida, estamos indo para a COP30. Sou o secretário nacional do Meio Ambiente e resíduo sólido na nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores Unibanitários do Brasil. Estamos juntos na caminhada, diz aí o Hélio Namal. Alô, Hélio, um abração. Sem água não tem vida. A lâmina d'água do rio era superior à entrada do canal. Isso hoje já não acontece mais, né? Aqui ele fala, estou olhando a mensagem de baixo para cima, que ele fala do canal Campos Macaé. Correto. A água era mais alta que o nível do canal, lembra? Eu não lembro, isso aí é só para quem está mais experiente, não com o caso dele, né? Elinho deve estar aqui, com uns 80 anos, né? Mais ou menos. Tadinho, não faz isso não. O Botafogo dele ganhou ontem, está tudo alegre. O nível do Paraíba está bem mais abaixo, né, do que hoje. Tá dando uma explicação. Então, assim, a adução da água quase que ia naturalmente para o canal, né? Hoje você tem que botar bomba lá quando quer aduzir a água do canal, do rio para o canal. Professor Milton, a pena que o tempo voou, já são 9h12, já avançamos aqui 12 minutos, mas vale a pena. Muito bom poder te receber aqui, muito honrado, muito feliz, saber que a gente tem esses talentos aqui na nossa academia e que a gente pode acessar vocês aí a todo instante. E quando eu falo a gente, eu falo a população, eu falo os empresários. Vamos ouvir a academia, gente. Vamos conversar com esses conhecedores, fazedores aí de conhecimento, né? Então, sucesso para você, muita sorte sempre. Mais uma vez, obrigado. E hoje o evento. Convida de novo aí a população, por favor. Convido a todos então, né? O evento, né? O Dia Internacional do Meio Ambiente 2025. Então a gente vai fazer para não passar em branco, né, Cláudio? Sim. Então a gente vai fazer um pequeno evento no IF de Guarulhos, né? Ele começa às 14 e termina às 16, então tá o horário também que a gente consegue encaixar na agenda, porque não pega a tarde toda também. A gente vai ter a palestra lá do professor Richard, né, que vai falar sobre o controle biológico de mosquitos. E depois a gente vai fazer uma mesa redonda para fazer um debate, né? Quais são, né? O que essas entidades estão fazendo, né, em prol do meio ambiente, né? Então a gente chamou aí um time bom, né? A Reserva Caruara, através da Priscila, vai estar lá conosco, né? Uma parceria boa que a gente fez recentemente com o pessoal lá, né? Não sei se a Kelly vai estar conosco também, mas essa aproximação está sendo muito legal. A Ligno, né, que é a nossa empresa lá do curso de Engenharia Ambiental, então vai estar lá representada também, o Projeto Zara, o Projeto Capivara, o Caena também vai estar lá conosco, lá através da Yasmin, tá? Então, a ideia é a gente fazer um debate acalorado e a plateia também participando, fazendo perguntas, e a gente trazer à tona, né, essas questões que a gente trabalhou hoje aqui, né, Cláudio, que a gente bateu esse papo, né, agradável, e outras questões também que a gente possa trazer lá na hora, levantar. E uma coisa importante, né, Cláudio, fortalecer as parcerias. Então, quando a gente pensou nesse formato, a gente queria estreitar e fortalecer as parcerias, né? Que está lá nas metas lá, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030, é a gente fortalecer parceria. A gente isolado, a gente não faz nada. E a gente tem que estar junto, né? Cada um pensando de uma forma, mas com uma meta comum nesse caso aí, que é a questão, né, de um meio ambiente protegido, qualidade de vida para a população. Meio ambiente equilibrado é qualidade de vida para a população, né? Então, esse debate que a gente quer fomentar hoje. A gente convida aí todo mundo, quem quiser participar com a gente lá, serão muito bem-vindos lá no nosso campus, né? Nosso campus é um campus muito agradável. Não sei se você já foi lá, Cláudio. Fui lá com... É bem arborizado. Então é nosso campus. Na época o presidente me convidou. Eu adoro meu campus. Na época o presidente me convidou para ir lá. O presidente Lula, foi ele que inaugurou lá. Foi ele que inaugurou em 2007. Fui na inauguração lá, participei com entrevista, na coletiva, enfim, com a presença de... E depois voltei outras vezes também. Tem um amigo que mora ali em frente, Luciano, Chupetinha, o apelido dele, e mora em frente ali, o IF, a gente tá sempre junto. Amigo, obrigado mais uma vez, sucesso. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Bom, começamos ao vivo aqui com o professor Milton Hertal, engenheiro agrônomo e professor do IF Guarulhos,
Falamos aqui sobre meio ambiente. Hoje estaremos de volta amanhã. Para fechar a semana do Folha no Ar, vamos conversar amanhã com o Marcelo Mérida. Vamos falar sobre desenvolvimento, vamos falar sobre centro, revitalização da área central, vamos falar sobre política com o Marcelo Mérida, foi presidente da CDL, foi secretário municipal também, e agora assume a Fundação CDL também. Então a gente conversa amanhã aqui, e é de Italva, é coisa boa. Não sou só eu de Italva que sou bom. 9h16. Até amanhã, gente. Obrigado. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Mas se eu não falar bem de mim, acho que o pessoal vai falar?